Olá, seguidores, leitores de O Liberal. Hoje, neste domingo, 14 de abril, nós recebemos o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. É uma honra estar aqui conversando com vocês aqui do Liberal.com, com a audiência de vocês, esse veículo tão prestigiado que é o Liberal. É o ministro que ele está à frente da pasta, que é um braço do governo federal que, digamos, define políticas sobre habitação, saneamento, desenvolvimento social, saneamento também, né? Isso. Transporte, e conversa, digamos, dialoga diretamente também com as cidades, com os estados, correto? Isso. Seria basicamente isso um resumo para começar? A gente também cuida também da resiliência, cuida da adaptação das cidades nesse momento onde a gente vê cada vez mais os eventos climáticos cada vez mais fortes, né? Com uma nova secretaria, que é a Secretaria das Periferias, ela que cuida das periferias, buscando políticas voltadas especificamente para a periferia brasileira. Pois bem, e a partir dessa segunda-feira, o ministro vai começar a sua agenda aqui no Pará, né, que vai até a quarta. Entre esses eventos, na segunda-feira, a gente tem a apresentação da nova instrução normativa, correto? Que ela vai incentivar a questão dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida na região norte. Nesse mesmo dia, o ministro também participa de um encontro de países amazônicos no Fórum de Habitação e Urbanismo, onde ele representa a questão das nações da América Latina e do Caribe. Já na terça, o ministro participa do Fórum das Cidades Amazônicas. Nesse mesmo dia também haverá um congresso chamado Urban Shift. E na quarta, no último compromisso de agenda, haverá o Encontro Nacional ICLEI Brasil. Isso. Bem, agora que a gente já apresentou um pouco de cada programação, vamos destrinchar do que elas tratam. A primeira, essa instrução normativa que vai incentivar a questão do financiamento do Minha Casa Minha Vida na região norte. Por que, ministro, a região norte? Fábio, desde que nós chegamos ao Ministério das Cidades, nós temos feito diversas alterações para fazer com que as habitações pelo país elas aconteçam num ritmo mais acelerado. Nós ficamos aí 4 anos sem nenhuma, vamos dizer assim, contratação do Minha Casa Minha Vida, né, para as famílias do faixa 1, que são aquelas famílias que ganham de até R$ 2.640, e os financiamentos vinham num ritmo não tão acelerado. Então nós fizemos, por orientação do presidente Lula, alterações que fizessem, no sentido, ele nos deu a provocação, né, nos deu a missão de que nós ampliássemos o financiamento. Porque além de você realizar o sonho da casa própria, além de você oportunizar que mais famílias estejam participando do Minha Casa Minha Vida, mas também que a gente gere emprego e gere renda. E foi isso que nós fizemos, né? As primeiras normativas que nós fizemos, elas iniciaram em agosto, né? Começaram o trabalho em agosto do ano passado, onde nós reduzimos a taxa de juros, né? A taxa de juros da região norte. Lembrando que essa é a menor taxa de juros da história do FGTS, de todos os tempos do FGTS, não somente do Minha Casa Minha Vida, mas de todo o FGTS. Nós estamos tendo, nesse momento, a menor taxa de juros. Na região norte e nordeste, saiu de 4,25% para 4%, e na região sul, sudeste e centro-oeste saiu de 4,5% para 4,25%. Fora disso, nós aumentamos o subsídio. O subsídio sai de R$ 47.500 para R$ 55.000 e nós ampliamos o teto do faixa 3, que é aquelas famílias que ganham de R$ 4.400 até R$ 8.000, que estava em R$ 270, nós levamos para R$ 350.000, oportunizando para que os diversos públicos, né, do Minha Casa Minha Vida possam ter acesso e realizar o sonho da casa própria. E os números responderam rapidamente, Fábio. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, o ano todinho, foram feitos, no ano de 2022, foram feitos 387 mil novas unidades habitacionais. E nesse ano de 2023, no ano passado, nós já fizemos 491 mil novas unidades habitacionais. Já houve um aumento significativo de mais de 100 mil novas unidades habitacionais, o que significa que 100 mil novas famílias
famílias realizaram o sonho da casa própria. Fora disso, nós fizemos as contratações, né, do Minha Casa Minha Vida subsidiado, onde também fizemos as alterações. Por exemplo, hoje, Fábio, as famílias que são do Bolsa Família, as famílias que são do benefício de prestação continuada, essas famílias ficaram isentas do pagamento da parcela do Minha Casa Minha Vida, né? Com isso, a gente facilitando. Porque qual é o raciocínio disso, Fábio? Não tinha lógica o governo federal dar o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, e na outra mão tirar parte daquele dinheiro do Bolsa Família com a parcela do Minha Casa Minha Vida. Com isso, a gente vai facilitar para que as famílias possam, o dinheiro de fato do Bolsa Família ser usado para alimentação, para cuidar dos filhos, para cuidar da família e até mesmo para poder cuidar da sua casa, ter uma vida melhor, vamos dizer assim. Mas só que ao longo do tempo, Fábio, o que a gente percebia? Que em agosto, quando nós lançamos essas alterações, as outras regiões, as regiões Nordeste, que era uma região que não vinha performando tão bem, que não vinha alcançando os objetivos, as metas não eram batidas na região Nordeste, com essas alterações somente, a região Nordeste respondeu. E esse ano que nós tivemos esses números extraordinários, o Nordeste foi muito bem. Mas o Norte melhorou, é verdade, houve uma melhora significativa, mas não alcançou a meta que nós havíamos estabelecido. E aí daí a razão da gente estar fazendo esse evento amanhã, porque aí nós fizemos um estudo mais aprofundado, conversamos com os empresários, conversamos com a sociedade, com os técnicos todos, com as empresas, para que nós entendêssemos por que o Norte não estava acompanhando o mesmo ritmo do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. E essas alterações que nós vamos amanhã apresentar para a sociedade do Norte do Brasil, e em especial a sociedade paraense, é que a gente acredita que a partir daí o Norte vai poder acompanhar o mesmo ritmo das outras regiões e com isso gerando emprego, renda e realizando o sonho da casa própria. Ministro, antes da gente iniciar a transmissão, nós conversamos ainda há pouco e você explicou que na região norte, apenas o Amazonas é quem estava sabendo, digamos que, aproveitar o programa Minha Casa Minha Vida. Os outros estados ainda estavam tendo dificuldade. Pode deixar um pouquinho mais clara essa parte para a gente? O Amazonas, ele vinha num processo de performance melhor do que os outros estados da federação. Existe uma tradição, eu acho que são poucos públicos, né? Nós temos duas maneiras do Minha Casa Minha Vida de você fazer o financiamento. Ou o incentivo à produção, onde a empresa vem, pega o financiamento do Minha Casa Minha Vida e constrói o prédio, constrói as casas. E o outro é aquela pessoa, você, Fábio, por exemplo, você vai até a Caixa Econômica Federal e pede um financiamento do Minha Casa Minha Vida, a Caixa te concede e com aquele crédito você vai ao mercado buscar, dentro daquele crédito que você tem, que depois dos cálculos todos que foram estabelecidos, dentro da tua renda, você vai atrás e adquire um imóvel, que pode ser um imóvel novo ou pode ser um imóvel usado, por exemplo. Sim. Então, o que nós estamos buscando é que, junto às empresas, incentivar que empresas nos outros estados da federação, como aqui no Pará, também façam incentivo à produção. Porque isso vai o quê? Porque o intuito do Minha Casa Minha Vida, além de realizar o sonho da casa própria, também é gerar emprego, gerar renda. Então, é essa discussão que nós temos feito com a FIEPA, nós temos feito com o Fórum Norte e Nordeste, nós temos feito com a CEBIC Pará, com o Siduscom, para que mais empresas possam também pegar esse apoio à produção e começar a construir, porque existe recurso, Fábio. As empresas não precisam ficar preocupadas. Recurso existe. Só para o ano de 2023, no FGTS, são cerca de 104 bilhões de reais. Recurso não irá faltar. E eu tenho certeza que com essas alterações, onde a gente amplia a possibilidade para as famílias de elas terem um subsídio melhor, de um subsídio maior, onde elas não vão precisar, em determinados casos, nem sequer dar a entrada, onde a parcela que vai ser estabelecida é menor do que a parcela do que elas já pagam no aluguel hoje. Eu tenho certeza absoluta, Fábio, que com isso a gente vai conseguir fazer com que o Minha Casa Minha Vida financiado seja um sucesso na região norte, como ele é na região nordeste, como ele é na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste.
Perfeito. O outro evento que também chama bastante atenção, que vai ter na segunda-feira, é um encontro com mais 7 países, correto? Que vai discutir essa questão do desenvolvimento sustentável, da habitação também, do urbanismo na América Latina, na nossa Amazônia, com os países também do Caribe, né? Nós teremos Bolívia, Venezuela, entre outros países. Queria entender um pouquinho. Isso. Colômbia, perfeito. Barbados, Isso. Tantos outros países. Nós gostaríamos de entender que isso é importante trocar experiências com outros líderes, já que os países já têm em comum a questão da Amazônia, né? Nós somos provavelmente semelhantes em algumas questões, temos diferenças em outras. Então é importante ter esse encontro, pensar todo mundo junto, seria por aí? Esse congresso é um congresso fundamental, eu entendo, Fábio. Esse congresso é o congresso da Minurv, que reúne os países da América Latina e do Caribe, onde nós discutimos o urbanismo, onde nós discutimos a habitação, o desenvolvimento das nossas cidades. E o Brasil nunca havia, ao longo da história da Minurv, nunca havia presidido esse congresso, esse fórum. É a primeira vez que o Brasil está presidindo e pela primeira vez é um Papa Chibé, é um paraense, é um ministro paraense que está à frente da Minurv. E a primeira reunião que, vamos dizer assim, no meu mandato à frente desta instituição, a gente vai fazer aqui em Belém o encontro das cidades da Amazônia. Porque eu tenho tido uma preocupação, Fábio, muito grande sobre a questão do desenvolvimento social na Amazônia. Na Amazônia, o mundo discute muito sobre a preservação do meio ambiente, e isso é uma obrigação que o presidente Lula tem nos dado. Isso a gente trabalha diariamente para fazer o desmatamento zero, para fazer com que a nossa natureza, com que o nosso meio ambiente seja bem tratado, senão todos nós seremos vítima disso. O tempo está passando e a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. Mas a gente também precisa cuidar, Fábio, das pessoas. Esse é um ponto central do que a gente vai discutir amanhã na Minurv. Quando a gente fala da Amazônia, o mundo precisa compreender que existem 2 Amazônias. A Amazônia da floresta e nós temos a Amazônia das cidades, onde a maioria do seu povo, do povo da Amazônia, por exemplo, dos 28 milhões de amazônidas brasileiras vivem. Eles não vivem embaixo de copa de árvore. Então a gente precisa cuidar do meio ambiente, mas a gente precisa cuidar das nossas cidades, dando infraestrutura, dando qualidade de vida às pessoas que vivem na Amazônia. Porque eu só acredito em desenvolvimento ambiental, eu só acredito em preservação ambiental se a gente tiver desenvolvimento social. Eu só acredito que a gente vai ter, de fato, uma melhoria nos números do combate, do bem usar e do bem cuidar do meio ambiente, se a gente cuidar bem das pessoas. Dando bons empregos, dando lazer, dando saneamento, dando qualidade de vida, dando habitação, dando minha casa, minha vida. Então é essa discussão que nós vamos fazer com os ministros, com as autoridades, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com a CAF, com o que é outro banco que trata disso também, com o Banco Mundial, para que a gente possa dar financiamento às nossas cidades, para que elas dotem de infraestrutura essas cidades, para com isso cuidar bem das pessoas. E na outra mão, a gente precisa ter comando e controle, a gente precisa ser rígido naquelas pessoas, naqueles irresponsáveis que continuam atacando o nosso meio ambiente. Perfeito, ministro. Já na terça-feira, vamos ter o Fórum das Cidades Amazônicas. Isso. Ele seria, digamos que, um prolongamento dos eventos pré-COP, é isso? Exatamente. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, sobre o aspecto desses eventos, seja do Urban Shift, seja da Minurv, seja das cidades amazônicas, todos eles, seja o Fórum do ICLEI, todos eles são eventos já, Belém se preparando para o que vai ser a COP. Hoje, Fábio, se você andar pela cidade, você vai ver pelos hotéis, os hotéis estão absolutamente lotados, de gente muito importante, gente que tem poder de decisão, para vir discutir já aqui em Belém como é que serão as decisões para o mundo.
dos diversos países que vão estar participando dessa discussão aqui, fundamentalmente os países aqui da Amazônia, daqui da América Latina, da América do Sul, especialmente. Então, Fábio, a gente fica muito satisfeito de que isso aqui são eventos preparatórios para a COP, onde nós vamos poder discutir e já mostrar para o mundo que Belém tem sim infraestrutura, que Belém tem sim condições de receber a COP e vai ter muito mais com todas as obras que estão sendo feitas aí pelo governo do estado, pelo governador Helder, as obras, o apoio que o governo federal do presidente Lula vai dar a Belém também para que nós estejamos prontos e preparados para realizar a COP em novembro de 2025. Na terça também tem o Urban Shift. Qual o foco desse encontro? O Urban Shift, Fábio, é um evento muito importante. Por quê? Porque ele orienta prefeitos, ele orienta os governadores, os países, na maneira de conseguir financiamento para que a gente possa dar resiliência, para que a gente possa adaptar as nossas cidades diante desses novos eventos climáticos. Por isso que o presidente Lula criou a Secretaria das Periferias. Porque onde é que acontecem os primeiros eventos, quando os eventos climáticos acontecem, onde é que a gente vê, de fato, esses acidentes acontecerem, se não são nos morros ou se são nas periferias? Então, a gente precisa dar infraestrutura. E aí, Fábio, não há infraestrutura sem recursos. E o que a gente vai discutir com esses bancos que eu estou aqui falando para você é, primeiro, dar treinamento. Mostrar para esses estados, mostrar para esses entes públicos locais e internacionais como é que eles fazem para acessar esses recursos para poder dotar de infraestrutura, de dotar, adaptar, deixar as cidades preparadas, seja na questão da contenção de encosta, na questão da drenagem para que as cidades não alaguem e com isso a gente esteja preparado para os novos eventos climáticos que seguramente continuarão a acontecer, ou seja na seca que a gente viu lá na região de Santarém, na região oeste do Pará, em parte aqui do Marajó e em outros municípios do nosso estado, ou o excesso de chuva que devasta, que traz encostas inteiras e leva a vida, quando não ceifa a vida, tira tudo que aquelas famílias construíram ao longo da sua trajetória, ou seja, os alagamentos que acontecem aí e que desalojam, muitas das vezes até mesmo ceifam vidas que a gente tem visto não só aqui no Pará, como no Brasil, como no mundo. Perfeito. O último evento da agenda, na quarta-feira, é o Encontro Nacional ICLEI Brasil, correto? O que seria este evento? O ICLEI é um instituto muito respeitado nacional e internacionalmente, o Fábio, porque ele é um caminho para se alcançar esses financiamentos. O ICLEI é esse diálogo. Primeiro, vamos falar primeiro de treinamento, né? De treinar como se chegar, porque também não adianta nada você ter o recurso se o ente público não sabe alcançar aquele recurso. O ICLEI, sim, lá nós vamos discutir financiamento. Quais são os financiamentos? Por isso aí eu disse para vocês a importância desses representantes dos bancos todos estarem aqui para que a gente possa discutir com eles de maneira prática e objetiva, meios para a gente poder financiar essa infraestrutura que as nossas cidades, que os nossos países precisam para poder enfrentar os desafios que vêm pela frente, mas acima de tudo, dando qualidade de vida ao povo, seja do Pará, seja do Brasil, como do mundo. E, ministro, para encerrar, eu gostaria de que você destacasse um pouquinho mais sobre essa questão de que o desenvolvimento social e sustentável, eles estão entrelaçados também com a questão da habitação, né? Às vezes, como você falou, as pessoas pensam muito na floresta, no verde, mas esquece que também a população da Amazônia vive nas cidades. Gostaria que você reforçasse essa mensagem para quem está nos assistindo, dessa importância das pessoas terem onde morar com qualidade, né? Para que a região norte, a região amazônica possa crescer de forma correta. Fábio, foi por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades, para que a gente possa trabalhar juntamente com as prefeituras, com os governos de estado, dotando, seja na região amazônica, seja no país, o país precisa ter infraestrutura. O Ministério das Cidades foi extinto nos últimos 4 anos e o Minha Casa Minha Vida também. Se a gente quer fazer política urbana séria, se a gente quer enfrentar
a questão habitacional, programas como Minha Casa Minha Vida não podem ser programas de um governo ou de um partido. Ele tem que ser um programa de Estado. Se a gente quer, de fato, combater o déficit habitacional, a gente precisa ter perenidade nessas ações. As ações não podem ter interrupções. E é isso que nós estamos fazendo, facilitando isso. Porque, além de tudo isso, a gente cria um movimento muito positivo na sociedade quando a gente gera emprego. E você sabe, Fábio, o quão importante o setor da construção civil ele é importante para a geração de emprego e renda. E a gente precisa adotar essas cidades de infraestrutura. Foi por isso que o Ministério das Cidades ele foi recriado. Por quê? Porque lá dentro você tem 5 secretarias. Você tem a Secretaria de Habitação, que fala do Minha Casa Minha Vida. Você tem a Secretaria de Saneamento. Você tem a Secretaria de Mobilidade Urbana, você tem a Secretaria que cuida das nossas, enfim, do trânsito, de melhorar a frota para que a gente tenha bons ônibus, como está sendo feito aqui em Belém, um convênio que foi realizado entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado, para que a gente possa ter ônibus elétrico aqui, os nossos corredores do BRT, nas alimentadoras também, onde só nesse financiamento que foi feito entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado, serão 265 novos ônibus para Belém. Fora todo o processo que a gente vem construindo das obras que vão ser feitas, por exemplo, no PAC, que são obras que o principal ministério com maior número de recursos no Minha Casa do PAC é o Ministério das Cidades. Por quê? Porque o que o presidente Lula está dizendo quando a maior parte do recurso do PAC está no Ministério das Cidades? Por quê? Porque ele sabe que o povo brasileiro vive nas cidades. E é lá que a infraestrutura tem que chegar. Então, por exemplo, nesse momento, Fábio, vou aqui dar em primeira mão, nós estamos participando, devemos lançar aqui nos próximos dias 6 novas seleções. Que seleções são essas? Renovação de frota. E o Pará vai estar incluído nisso, com novos ônibus, para que a gente possa ter ônibus com ar-condicionados, ônibus com Wi-Fi aqui, e não só em Belém, como em outras regiões do nosso estado. Nós temos a contenção de encostas. Por quê? Porque é aquilo que eu estava dizendo para você. A gente precisa cuidar das nossas encostas brasileiras para que a gente não fique. Quando inicia chuvas nesse país, a gente fica vendo no noticiário, seja aqui no liberal.com ou nas redes nacionais, a gente fica vendo o quê? Pessoas morrendo porque as encostas o tempo todo cedem e pessoas morrem ou, quando não morrem, perdem tudo que tem. Isso precisa parar. Mas, por exemplo, Fábio, essa política tem que ser uma política perene. Quando nós chegamos no Ministério das Cidades, antes da PEC da transição, onde o presidente Lula e o Congresso Nacional, pela primeira vez na história, um presidente discutiu o orçamento antes de assumir, tinham só 27 milhões para prevenção a desastre nesse país. Fábio, 27 milhões, Fábio? O que se consegue fazer uma obra de contenção ou uma obra de drenagem com 27 milhões? Então, a política de prevenção aos desastres, ela precisa ser séria. E, como eu disse para você, constante. Porque senão, o que vai acontecer, Fábio? Aí você vai continuar vendo em tempo inteiro os alagamentos, aquelas encostas cedendo. Nós precisamos cuidar, nós precisamos urbanizar as nossas periferias, dar qualidade de vida às nossas periferias. Seja também no saneamento, vamos tratar de água, nós vamos tratar de esgoto, nós vamos tratar de resíduos sólidos. Então, são temas, Fábio, que serão tratadas agora no PAC. E, obviamente, que eu, como ministro paraense, vou cuidar para que os recursos venham para o Pará, para que a gente possa fazer os convênios com as prefeituras, com o governador Helder, para que as obras aconteçam. Porque essa é a orientação que o presidente Lula tem nos dado. E nos próximos dias, como eu disse, eu vou dar aqui em primeira mão para vocês, devemos soltar 6 seleções do PAC já agora, nesses próximos dias. Que seleções são essas? Nós vamos falar sobre água rural,
onde a gente vai levar água para as comunidades rurais do Brasil, aqui para os nossos ribeirinhos, a gente vai levar água de qualidade. Nós temos a contenção de encostas, que é o que nós estávamos discutindo, que são para fazer a prevenção aos desastres. Então vamos falar de regularização fundiária, onde a gente dá o direito às famílias, Fábio, a ter o título das suas propriedades. Então nós vamos dar recursos aos estados, aos municípios, para que eles façam projetos para fazer regularização fundiária das nossas cidades brasileiras. Nós temos também a renovação de frota, levando para o Brasil inteiro os ônibus elétricos, ônibus limpos, com Wi-Fi, com ar-condicionado, renovando a frota desse país. Um dado, nós devemos incentivando inclusive a indústria da metalurgia, nós vamos incentivar para que todos os projetos que estejam maduros, todos os projetos sejam financiados. Nós também vamos falar sobre urbanização de favelas, nós vamos urbanizar as favelas, a periferia do nosso país e dando qualidade de vida à nossa periferia. E por último, água para os grupos G1 e G2, que são aqueles grupos que estão com cidades acima de 50 mil habitantes. E por último aqui, Fábio, e agora finalizando, vou dar aqui para vocês em primeira mão. Nós, na quinta-feira, já mandamos para a Caixa para que ela formalize, junto ao governo do estado do Pará, as obras de saneamento do Ver-o-Peso. Vamos sanear todo o Ver-o-Peso. Então, são obras importantes, Fábio. Como na semana passada nós fizemos também o Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos feito em novembro, quando eu estive aqui com vocês, o Minha Casa Minha Vida urbano, né? Que são mais de 12 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida só aqui para o Pará. Agora nós fizemos a seleção do Minha Casa Minha Vida Rural e do Minha Casa Minha Vida Entidades. Só para o Pará, são cerca de 10 mil novas unidades no Minha Casa Minha Vida Rural e no Minha Casa Minha Vida Entidades, que são aquelas entidades que lutam pela moradia. E, Fábio, um dado que eu acho que eu vou dar importante. Sou muito feliz hoje do presidente Lula ter me colocado à frente do Ministério das Cidades. Vou dar um número para você. Só no ano de 2023, no primeiro ano meu à frente do Ministério, em convênios com municípios e com estados, e além do Minha Casa Minha Vida, já foram destinados para o Pará cerca de 868 milhões, veja bem, 868 milhões de reais em obras para cá, para o Pará, já foram aqui empenhadas, seja obras dessas que eu estou falando para você, de saneamento, de mobilidade, enfim, todas essas frentes, ou do Minha Casa Minha Vida. Então a gente fica muito feliz com o ministro paraense, com o ministro Papaxibé, a gente está podendo ajudar com que o nosso estado tenha infraestrutura e melhore a qualidade de vida do povo paraense. Perfeito. Então podemos dizer que até a COP, em novembro do ano que vem, teremos uma cidade, um estado com uma nova cara, digamos assim? Eu acho que esses próximos anos aí serão anos muito prósperos, né? O governador Helder tem feito aí um grande trabalho e o carinho que o presidente Lula tem com o Pará. Já visto que ele ainda escolheu 2 ministros, né? Seja o ministro Jader, à frente do Ministério das Cidades, como eu disse para você, que é onde está o maior orçamento do PAC, seja o ministro Celso, que é o ministro do Turismo. Então, eu acho que o Pará vive um momento muito importante, vive um momento muito próspero e a gente precisa aproveitar essas oportunidades para dar infraestrutura e melhorar a qualidade de vida do povo paraense. Perfeito, ministro. A gente agradece a sua participação, com esse bate-papo bastante esclarecedor. E os nossos leitores, internautas, podem continuar acompanhando como será a sua agenda, os próximos eventos pré-COP, tanto em oliberal.com e também no jornal O Liberal. Muito obrigado.